Preste bem atenção nessas palavras. Ezequiel capítulo 8 e 9 fala da condição do povo de Deus. Quem é o povo de Deus? Então, Ezequiel está falando da condição minha e sua. O que está escrito no verso 9 do capítulo 9? Eu vou ler aqui. Diz assim: Então ele me disse: a iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande, e a terra está cheia de sangue, e a cidade cheia de perversidades. Porque dizem, o que está escrito aí? O povo de Israel estava tão distante do Senhor e vivia tão longe do Senhor que na sua vida eles falavam assim: o Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. Querendo ou não, irmãos, nós falamos essas palavras: o Senhor abandonou a terra. Como é que eu falo isso? Nós não temos o senso da presença divina. Nós, como povo de Deus, não temos esse senso. Pelo menos a maioria das pessoas que se dizem cristãos não tem esse senso da presença divina. Por isso que as pessoas aí fora dizem que vender para crente é a pior coisa que tem, porque os crentes não têm o senso da presença divina. Nós mesmos, entre nós, temos muitas discórdias, muitos problemas, porque não temos o senso da presença divina. Imagine que o próprio Cristo esteja ao seu lado, aqui agora. Mas imagine que, além disso, quando você sair daqui e for para sua casa, esse ser estará com você. Quando você for dormir, ele estará ao seu lado. E quando você acordar e for para o serviço, para a faculdade, para a escola, ele estará do seu lado. Se você tiver o senso dessa presença, será que as suas atitudes, será que as suas ações, as suas palavras, os seus pensamentos serão os mesmos? Se você entende que Cristo está ao seu lado pessoalmente, será que nós agiríamos de forma diferente? Você agiria se você soubesse e visse Cristo ao seu lado de forma diferente? Ou seria a mesma coisa do que é hoje? Quando nós não encontrarmos os irmãos, nós falaremos de quem? De Deus. Será que a gente faz isso? Quando nós encontramos irmãos, nós falamos de Deus, o que Deus fez na nossa vida? Ou nós falamos do que o vizinho fez, do time que ganhou uma partida ou perdeu? Você entende o que está sendo falado aqui? Se nós tivermos o senso da presença divina, nós vamos agir diferente. As nossas palavras não serão essas: o Senhor abandonou a terra. Porque quando nós nos reunimos e começamos a falar uns dos outros, nós estamos declarando que o Senhor não nos vê e Ele abandonou-nos. Salmos capítulo 10, verso 11. Deus está falando comigo e com você individualmente. Porque às vezes a gente ouve uma coisa e a gente pensa em uma outra pessoa. Não, se aquela pessoa estivesse ouvindo, essa mensagem é para ela. Não, irmãos. Deus quer falar diretamente conosco nessa noite. Amém. Salmos capítulo 10, verso 11, diz assim: e ele disse em seu coração, o que está escrito aí? Deus o quê? Se esqueceu. Ele fez o que mais? Que diz aí? Ele virou o rosto e não verá? Essas são as palavras de quem não tem o senso da presença divina. O Senhor se esqueceu. Ele escondeu a sua face e ele nunca verá o que eu estou falando. O nosso maior problema é porque nós nos esquecemos de que Cristo é presente em nossas vidas. Essa frase aqui diz muito. Diz assim: prepara-te para receber o quê? Vocês sabem o que é a chuva serôdia? O que é a chuva serôdia? É um poder? É um poder extra-adicional de Deus? Ellen White, ela tem uma visão do futuro. E ela vê um povo indo para todos os lugares pregando o evangelho de forma poderosa. E ela pergunta para o anjo assim: o que aconteceu? Porque ela viu antes um pouquinho esse povo, e ao contemplar o povo, ela viu o povo como se Deus não existisse, sem ter o senso da presença divina. Mas aí, logo em seguida, ela vê um anjo iluminando toda a terra, que é o povo de Deus pregando o evangelho à terra, né? E ela pergunta: o que mudança, o que aconteceu, que mudança foi essa que fez com que o povo mudasse da água para o vinho?
o anjo responde com essas palavras. É a chuva, o anjo fala assim, ó, a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor. Amém. O anjo falou para ela que a chuva serôdia era um refrigério pela presença do Senhor. Nós estamos vendo aqui, vimos em Ezequiel, vimos em Salmos, que há um povo que diz que o Senhor nos abandonou, o Senhor não nos vê, e vivem a sua vida como se não existisse em Deus, mesmo se denominando cristãos, filhos de Deus, Israel. E por isso, eles não têm o refrigério. Mas Deus tem trazido uma mensagem ao povo dele, mostrando que a chuva serôdia não é um poder que Deus vai conceder. A chuva serôdia é a presença dele constantemente na nossa vida, irmãos. Quando você tiver qualquer problema com o irmão, você não vai pensar mal no seu coração. Quando o irmão passar na rua e não falar com você, você não vai pensar em uma forma negativa a respeito dele. Você vai suspeitar o bem, como está escrito na palavra. Mas como dizemos, o Senhor nos esqueceu, o Senhor não nos vê, Ele não verá isso. Então, todas as vezes que um irmão passa por nós e não fala, nós pensamos mal a respeito. E isso não é o refrigério pela presença do Senhor. Isso não é o refrigério. Mensagem aos jovens diz assim: a verdadeira reverência para com Deus é inspirada pelo quê? Percepção de sua infinita grandeza e de sua... Você não vai ser reverente se você não tiver essa percepção do quanto Deus é grande e de que Ele está presente na sua vida. Você não vai. Irmãos, todo o coração deve ser profundamente impressionado com essa percepção do Você precisa ser sacudido. Quando você sair daqui, você tem que ter certeza de que a presença de Deus é real. Deus está presente. Amém.